Você pode estar passando por um despertar espiritual e quando o ego entra sorrateiramente, você começa a se sentir superior às pessoas comuns que não estão despertando em um nível coletivo. Conforme os humanos despertam, não haverá mais conflitos completamente inúteis entre as nações. No entanto, isso deve começar com a ausência de conflitos sem sentido em um nível individual. A maneira como você experimenta a vida é um espelhamento de volta para você, refletindo o seu estado predominante de consciência. Se você está envolvido em inúmeros processos judiciais, com todas essas pessoas desagradáveis que querem algo de você, talvez você descubra que, ao falar sobre elas, a estranheza está no fato de que essas pessoas estão sempre erradas e você está sempre certo. Isso não é tão estranho assim. Se ainda for o seu caso, o que é muito improvável, porque você está aqui, mas se você fala para terceiros sobre os outros, fulano disse isso, cicrano disse aquilo, então ele fez isso, então eu disse, e ele nunca disse o que deveria ter dito, mas fez isso e aquele outro. Se você encontrar o estranho fenômeno de que você está sempre certo e os outros estão sempre errados, isso é uma percepção importante. Como é possível? Eu devo ser sobre-humano e, aos olhos do ego, é claro que esse é o caso, porque o ego é talvez o maior obstáculo para a realização dessa dimensão mais profunda. No ego há uma luta incessante por algum tipo de superioridade e, portanto, é a isso que você está condenado quando ainda não despertou, pelo menos até certo ponto, para a essência mais profunda de quem você é, a consciência, a presença, a quietude. Então você está na prisão de sua própria personalidade. E não é um lugar agradável para se estar. Às vezes observo as pessoas e elas estão tão sobrecarregadas com sua personalidade, estão sob o domínio dessa coisa. A personalidade é a soma total de seu condicionamento emocional e mental do passado. Condicionamento mental significa certas formas de pensamento e estruturas mentais que se tornam repetitivas, certas narrativas sobre sua vida, a vida do ego e outras pessoas em sua vida. O que eu fiz, o que eles fizeram comigo, minhas vitórias, minhas derrotas. Muitas coisas formam a própria condição egóica. E um aspecto importante dessa condição é que ela fala sobre minha vida o tempo todo, na minha cabeça e em voz alta. E minha vida é o que me preocupa. Obviamente, é minha vida. E o que é minha vida? É uma história na minha cabeça, uma narrativa predominante em minha mente, através da qual interpreto tudo que entra em contato com ela. É como uma tela através da qual interpreto outras pessoas, situações, lugares e eventos. Eu não sei disso porque estou tão identificado com aquele condicionamento emocional e mental que se tornou eu, se tornou minha vida. Esse é o destino ainda da maioria dos humanos no planeta. Embora a minoria que está despertando, esteja crescendo, ainda é uma minoria. A maioria dos humanos ainda está totalmente nas garras de seu eu egóico e provavelmente a maioria de vocês ainda está entrando e saindo desse eu egóico. Geralmente é assim que o processo de despertar acontece. Às vezes você é atraído completamente de volta para ele, e ele fala e pisa, e há busca por superioridade, e você se compara com os outros e
precisa estar certo em algum argumento. Estar certo é mais importante do que a verdade. E você está sempre certo. Isso é um bom sinal de que há ego. Então, a entidade que vai, direi apenas mais algumas palavras sobre isso, porque pode ser muito enganoso. Pode ser útil para você voltar, às vezes, pela porta dos fundos. Com isso, eu quero dizer que você pode estar passando por um despertar espiritual e quando o ego entra pela porta dos fundos, você começa a se sentir muito superior às pessoas comuns que não estão despertando. Isso é sempre ego. Há um senso conceitual de si mesmo e você deriva sua identidade, o seu senso de quem você é, de uma mente conceitual feita de eu. Por exemplo, se você é um grande professor espiritual há 25 ou 30 anos, então ele não me disse que o mundo basicamente estava dizendo quem é você. Ninguém. Nada mudaria se eu andasse por aí com uma imagem minha. Isso requer muita consciência, porque é isso que eu estou descrevendo. Agora, isso aconteceu com alguns professores espirituais. O espírito tem apenas um exemplo. Se eu tivesse uma imagem mental de mim mesmo como um grande professor espiritual, eu estaria perdido, novamente perdido no ego. E assim, qualquer coisa que você faça, vamos nos concentrar com um ensino espiritual. Alguns de vocês, eu sei, já são professores espirituais em qualquer função. Talvez você esteja sendo um terapeuta, talvez esteja trabalhando com pessoas em alguma capacidade, e muitos outros de vocês estão destinados a se tornarem professores espirituais, direta ou indiretamente, formal ou informalmente. É claro que você está destinado porque o mundo precisa desesperadamente de seres humanos despertos. E, portanto, um perigo, não importa onde você esteja, mas agora estamos apenas falando sobre se tornar um professor espiritual, ou sendo um ser espiritual de qualquer maneira. Qualquer coisa que se torne um senso conceitual de si mesmo, significa que o ego está voltando e vai entrar pelas portas dos fundos. Então, não é verdade que esse momento eu sou um professor espiritual? Sim, eu sou, mas apenas sinto que é uma função. E enquanto essa função está acontecendo, aqui e agora, eu poderia dizer que sou um professor espiritual. Mas quando eu saio do palco e porta fora, se eu carregar a imagem mental de mim mesmo como um grande professor espiritual, eu estaria andando, estufando o peito. E é claro que todos os outros seriam inferiores em minha mente. E sem saber, eu estaria andando por aí com um ego enorme. E mais cedo ou mais tarde, o ego contaminaria ou obstruiria minha habilidade de ensinar. Poderia contaminar o ensinamento com falsidade egóica, ou poderia bloquear completamente o ensinamento intuitivo que acontece quando você significa o ego, quando você sai do caminho. A maneira como algo que transcende é o eu, chamado limitado, que às vezes a superfície sai do caminho. E então o eu profundo emerge da consciência incondicionada e pode usar sua mente. E essa é a maneira de finalmente usar sua inteligência de uma maneira que não põe mais a inteligência a serviço da loucura. Então, ser mestre espiritual é uma função. Quando eu saio daqui, eu preciso abandonar imediatamente a imagem mental e a narrativa em minha mente que me diz quem eu sou. Isso é um senso conceitual de si mesmo. Mas é claro que isso não se aplica apenas a professores espirituais.
aplica-se a qualquer pessoa, em qualquer situação, em que você deriva seu senso de identidade, do que é isso que dá a você o seu senso de identidade. Eu sei, é claro, que em um nível puramente superficial, o professor espiritual funciona assim. Pode resolver problemas quando você pode dizer a uma pessoa que pergunta o que fazer. Você poderia dizer isso e aquilo. Geralmente eu não vejo professores espirituais. Se eu for para um país estrangeiro, e às vezes na fronteira ou no aeroporto, a alfândega pergunta o que você faz, por que você está aqui. E geralmente eu digo que sou um escritor, sou um autor. E tudo bem, porque isso resolve o problema.